Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Benedito Abud. Benedito Abud, eu vou pedir a ele para se apresentar, mas é até constrangido, né? O Abud é uma referência nacional, é praticamente uma instituição, setor de desenvolvimento urbano, paisagismo, né? As empresas, né, Abud, elas quando querem vender apartamento da credibilidade, ela bota o seu nome lá, paisagismo Benedito Abud. Então, apesar de tudo isso, por favor, se apresenta um pouco mais aí para quem não lhe conhece. Maravilha. Então, eu sou o Abud, eu estou aqui trabalhando em paisagismo há 50 anos, né? Nesse tempo, eu fiz mais de 6.000 projetos no Brasil inteiro. E vocês me podem me perguntar, mas, Abud, você está falando de paisagismo, você vai falar de um outro tema, que são as importância das centralidades nos empreendimentos. Acontece, Felipe, que eu já trabalhei com muitos empreendimentos, né? E a gente vê, então, o resultado desses processos. Então, eu procurei fazer uma análise sobre isso nessa aula aí que eu estou apresentando aqui no Tarimba, sobre a importância da centralidade como âncora, né? E o que são centralidades? Centralidades são, vamos dizer assim, centros que você faz, centrinhos, né? Em geral, com comércio, com alguma coisa para atrair as pessoas, mas é um comércio específico de bar, de restaurante, ou seja, lugares, sorveterias, né? Enfim, cafés, para que você tenha bastante gente. Por quê? Porque o brasileiro adora ver e ser visto. Então, são, na verdade, verdadeiros points, inclusive para os adolescentes irem lá, se reunirem, se encontrarem, né? E muitas vezes a gente vê empreendimentos que ficam um pouco afastados da cidade. Então, realmente, tudo que acontece no empreendimento, loteamentos, por exemplo, a pessoa precisa vir para a cidade para ter esse contato. E aí nós estamos pegando alguns exemplos de centralidades, um que fica mais próximo a uma via muito rápida, na verdade, uma rodovia, né? Outro, eu pego o case do Vila Flora, que a gente participou do trabalho desde o início, e o outro da Pedra Branca, né? Por quê? Porque são cases diferentes. Um está muito próximo a uma via, o Vila Flora tem, na verdade, uma via, uma ruazinha, né? Na verdade, uma avenida, na verdade, que chega até o centro, mas é próximo, e o Pedra Branca já não, ele é muito longe, você precisa ir até lá. E por que eu achei bacana falar sobre isso, Felipe? Porque é o seguinte, eu também trabalho com muitos urbanistas estrangeiros que fazem projetos no Brasil, e eu vejo projetos que chegam assim, vamos fazer uma centralidade, essa centralidade eles colocam no centro, exatamente no centro do empreendimento, longe de tudo. Mas o empresário, principalmente o americano, tal, ele tem condições de ir lá e pagar o alface, tá certo, da quitanda, mesmo que não vá lá comprar, não vai lá ninguém comprar, né? O brasileiro não tem esse costume. Então, é muito difícil você ter que fazer uma centralidade, pagar o material para as pessoas usarem, se as pessoas não usarem, você tem que, né, os alimentos perecíveis, por exemplo, você tem que fazer de novo. Então, ficou aquele cachorro correndo atrás do rabo. Você não tem comércio porque não tem casa. Aí tem menos casa porque não tem comércio. E aí, então, por isso que é importante a gente entender como é que aconteceram esses cases de sucesso, para ver como é que é possível fazer de um jeito que você não tenha que investir demais. Então, na verdade, essa aula, o conceito vai por aí. Eu queria pegar aí essa última frase sua. Como é que você faz uma centralidade sem investir demais? Quais são os principais toques que você queria dar sobre isso? Como é que alguém consegue fazer centralidade quando ainda não há densidade suficiente? Pois é, então essa centralidade tem que virar um novo point na região, tá certo? O que é um point? É um lugar que eu quero ir, que vai ter gente, né? Porque a gente sabe que restaurante vazio não tem a mínima graça. Todo mundo prefere ficar na fila, mas para ir num restaurante cheio, para ir numa boate cheia, né? Do que ir numa vazia. Por quê? Exatamente porque as pessoas adoram serem vistas e verem outras pessoas. Então, como é que você faz? Você começa, em geral, com alguma âncora mais forte, ou uma choperia, um restaurante, uma pizzaria, e ali você faz um marketing para as pessoas irem lá, faz eventos para as pessoas irem lá,
eventos simples, como cinema ao ar livre. Você pode fazer, por exemplo, uma praça, e nessa praça colocar como se fosse a Praça da Fama, e ali você convidar pessoas importantes da sua cidade, né, para colocarem a mão, se for um escritor, o pé, se for um jogador de futebol, enfim, aí você aproveita, faz um evento. Eu participo muito desses eventos, inclusive eventos infantis, que chamam muito a atenção. Ah, mas a criança não compra, mas leva os pais, e os pais sim compram, né? Então, fazer, sei lá, o dia da pipa, você fazer um evento com um palhacinho, chamando ali um teatrinho, enfim, tem vários tipos de teatro, e você mandar ali um convite para várias pessoas que poderiam ter interesse, né? Então, se você tiver uma âncora, que é uma espécie de um restaurante, um lugar para as pessoas irem, ter sanitário, ter um mínimo de conforto, tá certo? E começar a patrocinar eventos é muito importante. Agora, uma grande dica que fica é o seguinte: mas eu não tenho também, não quero investir tanto para fazer muitas construções. Comece a fazer construções menores, sei lá, faça primeiro um restaurante, né? Chama alguém, depois você faz um bar, aí faz um pergolado no meio. As pessoas, os brasileiros gostam muito de ficar na área externa, né? Faz um pergolado com uma trepadeira, um lugar gostoso, não precisa ficar tudo em ar-condicionado. Claro que tem gente que prefere, então o texto você vai ter que condicionar mesmo. Eu estou falando isso, obviamente, nas regiões mais quentes, embora a gente tenha Curitiba, por exemplo, onde nada disso que eu estou falando funciona, tá certo? Mas, por exemplo, eu participei de um evento agora que tinha uma linda figueira, e eu contei a historinha da figueira como se eu fosse a figueira, né? Então, eu sou a figueira, tenho 500 anos, eu vou estendendo meus braços, aí eu crio raízes aí para segurar os braços, olha que bacana, tal, eu sou conhecida por árvore tal, mas na verdade eu sou a outra. Enfim, aí uma mulher gravou o que eu falei, porque era uma figueira, tá certo, feminino, e as crianças botavam fone e foi um sucesso, assim, de ouvir a figueira falando, contando a história. Então, na verdade, são pequenas coisas, pequenos elementos que você pode fazer, muito simples e muito baratos, para você chamar as pessoas e criar ali um lugar, né? Porque normalmente esses lugares que vai se fazer empreendimentos são lugares que são chácaras, são sítios, são áreas mais rurais. Não são rurais em termos de legislação, mas são mais afastadas da cidade. Então, as pessoas precisam entender que ir até lá é muito fácil. Para isso, você precisa fazer esses eventos. E essas dicas eu dou exatamente todas aí nessa aulinha aí, né? Perfeito. Abudi, uma outra pergunta. Eu me lembro muito bem do último ciclo imobiliário ali, né, 2008 em diante, que tinha muito condomínio clube. E agora está aqui você falando de centralidades. Isso está se fortalecendo como uma tendência mesmo do setor imobiliário? O setor imobiliário está fazendo mais empreendimentos como esse? Olha, veja bem, o lazer está super em alta, principalmente depois da pandemia, as pessoas aprenderam que ficar entre quatro paredes é muito difícil. E, por outro lado, a construção está ficando muito cara, né? Então, hoje, a tendência, não é porque as pessoas querem, porque as pessoas podem, fazer construções menores e você usar mais a área externa. Tá? Então, você fazer um jardim gostoso onde você possa ter ali um lugar para você se refrescar. Não precisa ser uma grande piscina, pode ser um chuveiro, pode ser um spa para você se refrescar, ter uma churrasqueira. O brasileiro adora receber gente em volta da comida, né? E você constrói menos e mesmo assim você pode continuar recebendo as pessoas. Isso eu estou falando dentro do lote. Agora, tanto os empreendimentos horizontais quanto os verticais, hoje o lazer é fundamental. Você ter ali várias quadras, beach tênis, que está super na moda, você ter pista de caminhada. Ah, mas, Abud, meu marido, ele fala que vai caminhar e depois não caminha. Mas, gente, você usa a pista de caminhada para vender o empreendimento. Depois, se a pessoa vai caminhar ou não vai caminhar, é um problema dela, tá certo? Mas a gente precisa lembrar, Felipe, que a compra de um imóvel é um sonho, é uma vontade. Então, veja bem, nós vamos aproveitar esse sonho, né? Agora, quem compra imóvel, não, aqui eu vou ser feliz, aqui eu vou receber meus amigos, aqui vai ser bacana, eu vou fazer uma decoração que eu sempre quis fazer, né? Então, o sonho, ele reveste muito o imóvel. Quer seja um lote,
quer seja um apartamento, quer seja uma casa. E a gente precisa entender esse sonho e entrar na mesma linguagem, né, do comprador. Não é enganação, mas a gente propõe. Aí, se a pessoa vai usar ou não, é um problema dela. Agora, o que realmente está em alta são os espaços instagramáveis, porque hoje todo mundo quer mostrar para todo mundo, para os seus parentes, para os seus amigos, que ele mora num lugar bacana. Então, por exemplo, você vai fazer um loteamento, os clubes, a piscina do clube, você precisa ter lugares que eu possa chegar lá, eu possa não, o comprador possa chegar lá, fotografar, fazer uma selfie e mandar para todos os amigos. Isso é ótimo para você e para ele. Para ele, que ele vai mostrar que ele mora num lugar bacana. Para você, como empresário, vai ser ótimo, porque ele vai vender outros imóveis daquele mesmo empreendimento, tá certo? Então, apostar em espaços instagramáveis hoje é um grande negócio, inclusive para o marketing da sua própria empresa. Perfeito, muito bom, Abud. Muito obrigado aí pela sua participação aqui e por ter dado essa visão geral do que vai ter no seu curso, na sua aula, né? Obrigado Legal. e a gente se vê lá, tá? Muito bom. Então, assista a nossa aula lá, acho que vocês vão gostar, vão curtir bastante. Eu fiz com muito carinho, tá bom? Grande abraço aí para Um vocês. abraço.